quando nós declaramos eu te seguirei, eu estou me colocando que, independente para onde os outros estão indo, a decisão é minha de seguir a tua voz. Essa frase é fantástica nessa canção. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi essa música cantada pelo Frei Gilson. Eu fiquei em vários momentos compreendendo exatamente isso. Eu seguirei, né? Eu seguirei. E decisão, muitas das vezes, elas estão pautadas em desejos ou formatação de outros. E é por isso que a gente acaba aprendendo que é necessário aprender a quem nós estamos seguindo. Porque se eu não aprendo a aprender, eu entro na fase da ignorância. E quem é ignorante, ele não conversa, ele não dialoga. O ignorante, ele discute. Porque tem uma atividade do cérebro humano que é o seguinte: só vai dialogar quem está disposto a mudar de ideia. Sabia disso? Quem não está disposto a mudar de ideia, ele vai discutir, ele vai brigar, ele quer provar que está certo. É por isso que Jesus Cristo, quando veio aqui, ele não veio impondo, ele não veio discutindo, ele não veio brigando, ele veio dialogar. E dentro desse diálogo ele foi buscando as pessoas que dialogariam com ele. Então aqueles que dialogam com Cristo, pode ser que mude de ideia. Lembra da mensagem que eu preguei semana passada? É com ele, né? Até falei, olha, se você for matar alguém, chama Jesus para ir com você. Tá? Você quer roubar um banco? Fala, Jesus, eu quero que o senhor seja meu parceiro para roubar um banco. Tá? Convida ele. A gente convida tanta gente para fazer um monte de coisas, mas não convida Deus. Não convida Cristo, que já está dentro de nós, tá? Ou nos ouvindo. Mas a gente faz uma lista de convidados, mas não convida Cristo. E pode ser que se você convidar Cristo, uma outra pessoa para matar uma pessoa, ele vai te ajudar. Pode ser que você convida outro para poder roubar um banco, ele vai te ajudar a roubar um banco. Mas Cristo, ele pode te ajudar também a entender que roubar não é legal. Que roubar é atividade de ladrão. E ladrão é alguém que ele não tem nenhum pudor de tirar do outro. Alguém aqui já foi roubado alguma vez? Foi assaltado? Eu já fui, algumas vezes. Eu já fui já tive um sequestro rápido lá, né, ali na Antônio Carlos, onde eu fui amarrado e fiquei por ali. Mas o interessante é que quem é roubado, quem é assaltado, ele passa a ter uma sensação muito grande de impotência. É quando você chega na sua casa que as suas coisas estão todas reviradas. Eu lembro de uma vez, nós chegamos em casa, na casa nossa estava toda revirada. Isso é alguém que não tem respeito nem por si, nem por ninguém. Porque ele invade. Tá? E isso não é gerado em Deus. Isso é gerado em nós. Por isso que o tema dessa noite eu até coloquei como se fala, agora nós estamos nesses últimos dias falando muito, Dia das Mães, Feliz Mãe, e é mesmo. Tá? Tem uma outra categoria de mãe que as pessoas não falam muito dela, até escrevi sobre isso, e postei para muita gente, até coloquei no grupo da igreja também, que é as mães de hoje que não tem mais a sua mãe. Vocês já viram que não faz essa homenagem? E vou dar uma dica para vocês, tá, gente? Essa categoria de pessoas, elas têm muita dificuldade em reunião de mães. Muita. Você vê a quantidade de pessoas que me ligam, porque ela teve uma mãe. Muitos homens que teve as suas mães, que já se for, já morreu, mas a lembrança que ele tem da sua mãe era de ter sido espancada pelo pai, de ter sofrido na mão de alguém. E é tanto que quando eu escrevi, eu estava escrevendo e pensando exatamente em algumas pessoas que me
que sofre muito nessa data, quando está aproximando a data do Dia das Mães. Há um sofrimento. E tem mães que têm festa do Dia das Mães nas suas casas, mas elas estão em sofrimento. E às vezes a gente só se ocupa com aquela que está lá, feliz Dia das Mães. Mas e quantos já perdeu sua mãe? Tem uma, por exemplo, que ela mora no Rio Grande do Sul, e ontem à noite ela me mandou uma mensagem e disse o seguinte: eu vi seu programa lá na rádio, e Dia das Mães para mim é um dia que eu gosto de ficar no esconderijo, porque há cerca de 10 anos a minha mãe morreu no meu colo. Mas as pessoas não me abraçam. Elas dizem automaticamente Feliz Dia das Mães, enquanto eu sou mãe, eu olho para minha filha, amo a minha filha, mas naquele dia algo em mim está faltando. E está mesmo. Por isso que o ser humano ele é formado num todo. E Deus ele nos ajuda a caminhar nesse momento. É como se a mãe de cada um, quem está me ouvindo aqui, como sua mãe dissesse para você: olha, continue seguindo em frente, que eu estou muito bem aonde eu estou agora. Eu estou em paz. Agora siga a sua missão. E é nessa hora que a gente precisa dar o amparo a essas pessoas para seguir sua trajetória, seguir seu caminho. Tá? É para ela dar continuidade, mas algo aqui dentro também está faltando. Porque às vezes é festividades para alguns, mas mesmo aqueles na festividade ele está em sofrimento, mascarando o sofrimento. Tá? Não é fácil. Eu sei porque eu tenho anos que atendo pessoas e é um tema terrível essas datas. Para muita gente, agosto vem agora de novo, um outro tema terrível, Dia dos Pais. Tá? Por isso que eu trouxe essa noite aqui, o tema do nosso culto é os 3 úteros. Tá? Então já está aí, quem está na internet já tem o tema, quem ainda está aqui dentro talvez não viu o tema, eu vou até publicar também no grupo o teor da mensagem, porque a palavra útero, ela traz uma ideia, desde o campo científico até Bíblia, e também dentro da Bíblia, alguns significados. Uma pessoa me pediu, olha, me traz uma palestra aqui, onde a Bíblia fala dessas coisas de saúde mental para a nossa igreja. Isso é muito simples, porque tudo que a gente tem está lá. O útero, só para vocês terem uma ideia, se vocês for ler um livro chamado Útero do Momento, essa pessoa vai discutir o útero desde, útero materno, ambiente seguro. Ele sai desse útero materno, ele nasce, quando rompe essa bolha. Por isso que vocês vão ver muito essa palavra, olha, fulano está numa bolha. A ideia de bolha é útero, tá? É formatação. Então, essa bolha se rompe, tem que esvaziar, e nesse esvaziamento dessa bolha há um sofrimento para essa criança, para esse indivíduo, porque ele sai do ambiente seguro e aí entra, agora eu tenho que nascer, porque se ele ficar dentro do útero ele morre. Aquilo que era confortável, quando rompe a bolha, ele precisa nascer. Só que ele sai desse útero e vai para o outro, que é o útero da convivência. E nesse útero da convivência, ele vai também formatando. E aí, dentro desse campo científico e filosófico, tem um terceiro útero, que é o útero da terra. É quando eu saio do útero de segurança do ventre da minha mãe, venho para as convivências aqui, e depois eu vou para a sepultura. É um outro útero. E é interessante que a gente sai do útero sem nada, busca ter um monte de coisas e vai para o último útero sem nada. Mas eu não quero discutir esse útero científico, tá? Que faz parte agora, e vou discutir com vocês um útero onde a Bíblia fala desses 3 úteros. E só para vocês terem uma ideia, o Éden foi uma espécie de útero. Era um ambiente seguro. Sai para a convivência, foi para o ambiente de relacionamento. E ambiente de relacionamento traz a ideia de morte.
Tá? Relacionamento traz essa ideia de morte. Porque se eu não mato o que penso, logo somente eu tenho razão naquilo que eu defendo. Então eu posso ter 3 conhecimentos, se eu tiver o meu, você tem o seu, e nós gerar mais um. E a partir daí eu começo a ter um poder de decisão. Percebe? Agora, como que a Bíblia nos orienta sobre esse útero? Abra a sua Bíblia em João capítulo 15, Jesus discute isso, 3 úteros, tá? Enquanto você abre a Bíblia, eu vou dar uma satisfação aqui, que uma pessoa me perguntou, né, olha, quarta-feira o programa lá entrou 8h15, tá? A gente já está organizando ainda na rádio, tá? Nós conseguimos entrar 8h15, porque a gente ainda está formatando algumas coisas, e tem gente que viu o programa, né? Quero até mandar um abraço aqui para vocês que viram, tem gente lá dos Estados Unidos que viu e falou comigo, manda mais. Tá? A Eurilene, por exemplo, viu, Yuri? Um abraço para você. Vou mandar esse culto para você também. Tem a Cássia do Rio Grande do Sul. E aí elas disseram, pegou pingada, porque na verdade, aí o Vlad está lá conosco, então nós temos que adentrar um pouco para a gente colocar a nossa expertise também em andamento, tá? E o bom é que aquele que participa também deva criticar, tá? Eu gostei da crítica porque tem um que falou, caramba, aquilo é fantástico. Só que faltou você colocar tem umas luzes vermelhas lá. Falei, calma que o negócio, a rádio não é nossa não, né? A rádio é do pessoal. Então, toda quarta-feira, de 20 às 21, a gente vai estar respondendo perguntas e discutindo temas que são bem relevantes para a nossa vida, tá? Bem relevante mesmo, tá? Eu tive um ganho enorme com aquele programa de quarta. Na quinta, eu fui atender uma paciente, ela tinha ouvido o programa e falou, olha, pela primeira vez ela falou, eu estava ouvindo o seu programa. E eu entendi algumas coisas lá. Tá? Eu entendi algumas coisas. Porque é essa a ideia, é das pessoas saber onde é que elas estão. Amém? João capítulo 15, já estão com o texto aberto. Eu terminei a semana passada dizendo, sem mim nada podeis fazer. Jesus não estava impondo, Jesus estava fazendo o quê? Convidando. Ele tá nos convidando a caminhar com Ele. Tipo, a primeira canção que foi feita aqui agora é com Ele. Você não tem que fazer para Ele, faça com Ele. Caminhe com Ele. Cante com Ele. Louve com Ele. Adore com Ele. Trabalhe com Ele. Relacione com Ele, leia a Bíblia com Ele. Jesus não quer escravo, de maneira nenhuma. Ele não quer que nós sejamos súditos dele. É diferente o reino de Deus. Por isso que esse texto aqui, ele vai discutir isto, tá? Aqui ele vai estar trazendo a partir do verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele o vos conceda. Eu vou seguir em frente um pouco, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo os odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria, o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Interessante, né? O mundo vos... E aí ele vai colocar no versículo de lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não me conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houveria falado. Pecado não teriam, mas agora não tens desculpas do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Amém?
Só que para chegar no versículo 16, Jesus estava conversando exatamente com seus discípulos, dizendo o seguinte, olha, ele falou, olha, esse vai ser o mandamento para vocês. Versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois, percebe que ele não tem súdito? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Por isso, Cristo não está querendo ninguém para trabalhar para Ele. Ele quer que nós caminhemos com Ele. Ontem eu estava até vendo aqui, eles fazendo um churrasco aqui depois do culto dos jovens, e aí o Mateus até colocou isso, né? Irmãos, é com. E se a gente coloca esse com, tudo facilita, tá? Por isso que dentro dos 3 úteros, e eu tenho falado muito disso, né, de que mulher é um ser divino. Algumas pessoas até me criticam, tá? É legal, eu acho bacana esse povo me criticar, tá? Que bom. Tá? Se nós ainda não entendemos que mulher é um ser divino, tá? Eu preciso pelo menos ensinar vocês, mulheres, vocês são divinas. Gostei muito da conexão que o Erickson fez na quinta-feira, ele ouviu no programa na rádio. Ele disse, pastor, entendi. O Erickson, você sabe quem é, né? O Erickson. É o único ser que liga o divino na terra, né? Eu falei, é a mulher, porque ela gera. Ela gera o que Deus pensou. Vocês têm noção disso? A mulher traz à existência o que Deus pensou para ser. Então, o que nós podemos compreender? Que nós podemos ser gerados em vários pontos, porque o útero de formação, tá? Ele forma a humanidade. E a Bíblia usa a figura do útero como lugar de formação. E são 3 ambientes que te geram, te moldam. Se um deles foi tóxico, você vai ser também. Esse é o nosso, nós precisamos compreender. Se um desses ambientes que nós estamos sendo formados for tóxico, for doentio, a gente vai formatar isso também dentro da gente. O primeiro deles, tá? Se alguém quiser anotar, anota, que isso é importante. Útero da mãe, que é o seu corpo físico, onde o seu corpo foi formado por 9 meses. Abra sua Bíblia em Salmo 139, versículo 13. E vamos ver o que o salmista vai nos dizer. Salmo 139, verso 13. Ele vai dizer para nós: tu me tecestes no ventre de minha mãe. Então, a formação do corpo, ventre. Aqui nós temos algumas coisas que podem acontecer nesse ventre. E qual a ferida nesse útero? Rejeição na gestação, estresse da mãe, drogas, tentativas de aborto, parto traumático. Se esta mãe, ela passa por esses momentos, enquanto o corpo dela está tecendo o corpo do outro, algumas feridas nós podemos carregar. Desde ali, desse período de 39 a 40 semanas, né, que é um período de gestação de 9. Então, se nós temos isso, qual que é o sintoma quando alguém sofre com isso dentro do ventre? Anota o sintoma, que de repente você tem. Sintomas: sensação de não ser bem-vindo, ansiedade sem causa, hiperacusia pode ter raiz aqui,
se o sistema nervoso já nasceu em alerta. Tá? O que é hiperacusia? Hiperacusia é quando os sons do ambiente se tornam extremamente agressivos no nosso cérebro. Não é questão de som alto e baixo. Tá? É quando um som, ele muda tudo, a pessoa não ouve, ele entra em pânico, ele entra em parafuso. Tá? Isso chama-se hiperacusia. E às vezes a gente vai ouvir vários sons, vozes que nos irritam, tonalidade de voz de alguém que irrita. Sabia que tem tom de voz de pessoas que irritam? Tem casais que se separam porque o tom de voz incomoda o outro. Você fala, mas como é que incomoda? Na verdade, sempre incomodou. Mas não é porque a voz da pessoa incomoda, é aqui dentro, é como ele entende essa voz. Porque um dia ele estava no ventre, houve vozes que essa mãe ouviu, ele absorveu, mexeu na sua estrutura, e agora ele começa a rejeitar os sons que saem externo. E isso é doloridíssimo. Para o menino da escola é terrível. Para a pessoa que vai a uma festa, tem momento que ou ele bebe muito para ficar na festa, ou então ele entra naquele barulho todo, porque até aquilo que para todo mundo é bom, para ele está incomodando. E às vezes a pessoa só pede o lugarzinho dele, descansa, e alguém fala, não, você tem que participar. Tá? Sabe aquelas pessoas que gostam de ficar num cantinho? Às vezes ela tem hiperacusia e não sabe. Tá? Isso vem lá do nosso ventre. A gente vai estar trazendo isso. Se nós temos esse sintoma, qual que é a cura? Então, olha só, se no ventre da minha mãe eu tenho ferida no útero, com essa questão de rejeição, as tentativas de aborto, o que ela ouve, o que ela entende, se eu trago alguma sensação em mim, o Salmos 27:10 nos mostra a cura. Salmo 27:10, a cura está aí. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que aquelas vozes que me rejeitou, o Senhor me acolhe. Deus nos adota. E o segundo útero, que a gente também vai entender, que é o chamado útero familiar. Que é onde é que nós estamos formando a nossa alma e o nosso campo emocional. E esse útero familiar, ou esse útero relacional, que depois que eu nasci, agora eu estou aqui nesse ambiente, é a casa onde você cresceu nos primeiros 10 anos. Ali sua alma foi formatada através de crenças, medos, valores e formatação mental. Isso está nos primeiros 10 anos. E qual que é a ferida que passa a ter como sintoma? Abuso, abandono, comparação, pai ausente, mãe crítica, brigas, alcoolismo, aquelas falas de engole o choro, homem não chora, filhos sem voz. Vou repetir. Eu sei que está gravado. Útero familiar, que é ambiente onde eu estou, tá? Que eu cresci, passei a relacionar. Porque os primeiros 10 anos os filhos relacionam com quem os pais relacionam. Estão entendendo? Por isso a gente começa a entender algumas coisas que a Bíblia nos orienta. Instrui a criança no caminho que ela deva andar. Só que às vezes o caminho que você está andando é o caminho de sofrimento. Você não está instruindo. E às vezes não é nem porque você não queira instruir, porque é um sofrimento que você tem e está também transmitindo por outro, ou convive com outras pessoas que estão no mesmo sofrimento. Aquelas pessoas que um dá um conselho para o outro. Tá? Imagina aquele pai que chega, olha, engole o choro. Aí ele encontra comigo que também fala a mesma coisa e fala, não, nós estamos certos, o menino está errado. E aí o que nós acabamos de falar com o menino? Você não tem voz, você não tem direito nem de falar que está doendo. Você sabe aqueles pais que ainda têm essa audácia de dizer, olha, aqui eu falo, você cala, porque a casa é minha. Meu irmão, peraí. Então para que você tem filho? Todo mundo sabe que a casa é sua. Agora, se aquela criança está naquele ambiente,
Ela tem direito de chorar. Ela tem direito de sentir dor, ela tem direito de conversar, ela tem direito de ser ouvida. Porque como é que eu vou saber a dor do outro se eu não deixo ele falar? Mas só não deixa ele falar porque alguém também está doente. Esse útero está doente. Porque esse útero não vai dar voz. Ele não tem capacidade de ouvir ainda. Então, para que ele não dialoga, ele cria a bolha dele e não deixa ela romper, porque uma criança falar é quebrar a bolha. Hoje nós vivemos a geração Z. O que se identifica como geração Z? É o povo que tem mais informação do que Salomão teve em sua vida inteira. É os meninos que têm informação, é os adolescentes que têm informação. Às vezes não sabe o que faz com ela, mas tem. Então tem muita informação. Eu vi, por exemplo, esses dias agora até Porque essas coisas a gente tem que aprender. Não importa quantos anos eu tenho. Eu preciso me inserir no momento que eu estou vivendo. Se eu tenho 59 anos, for conviver com aquele padrão de 40 anos atrás, eu estou completamente equivocado. Aconteceu, né, como o Brasil é o país do futebol, então o jogador dá um tapa no rosto do outro, e o outro é bem jovem. Só que esse outro acabou contando para a mãe, que chamou a polícia, né? Não estou aqui falando, pode ser normal aquilo que aquele outro atleta fez? Pode, mas para aquele menino não é mais. E o que aquele menino fez? Furou uma bolha. Eu vou reclamar, porque o fato de eu ter dado um drible em você e você levantar e dar um tapa na minha cara, isso não faz parte do futebol. Quem fez isso foi o Neymar, no filho do Robinho. Não, mas se o grupo da era do Neymar dá tapa na cara do outro, então por aí, que bom, mas o menino não, o menino tem informação. Isso não é brincadeira, isso é agressão. E agressão, ela é agressão em qualquer ambiente. Agora imagina a época, eu tenho 59 anos de idade, aí vai os meninos, Emanuel e Bárbara vai trabalhar para mim, de vez em quando, vai para cá, dá um chute na bunda, dá um pescoção, eu falo, é assim que funciona. Aí vê o Jaderson, que é outro troglodita igual eu falo, é esse mesmo, nós foi criado desse jeito. Não, irmãos. É boa, tem que furar, tem que saber, temos que nos adequar, temos que respeitar. Até me fizeram essa pergunta lá na rádio, né? Furar uma bolha, aonde estava, isso está há anos escondido, porque, querendo ou não, parece que mulher na igreja nunca teve direito de reclamar que estava sofrendo agressão. Eu tenho falado isso aqui há anos. Eu falei, se tiver algum membro da igreja falando, ó, que lindo, eu vou bater nele, eu vou bater. Tá? Aí você fala, pastor, você vai agredir, né? Sim, irmãos. O que mais se tem dentro da igreja evangélica são mulheres violentadas, espancadas, mas não pode falar. E, inclusive, eu vejo pastores dizendo que não é desse jeito. Eu já atendi 5 membros da igreja dele por internet, né, online. E a igreja usou um ambiente que é chamado assim, a igreja é um ambiente de cura. Isso foi uma grande mentira. A igreja foi se tornando um ambiente das pessoas se esconder. Ela esconde o seu pecado, ela esconde o seu medo, ela esconde as suas ações e fantasiar de que é cura, porque todo mundo tem que calar. Isso está errado. Há muitos anos atrás, eu lembro que uma mulher chegou até nós que o marido agredia, foi até a Beth, falei, Beth, você vai levar ela na lei Maria da Penha, enquanto a coisa não era nem tão agora. Pastor, mas isso não resolve em oração? Não. Quem violenta não resolve com oração, tem que pôr para o Estado. Tá? Não resolve. Pedófilo não resolve com oração. Agressor de mulher não resolve com oração. Tá? Estuprador não resolve com oração. Não resolve não. É um ambiente que já é tido há muitos anos, que mais concentra narcisista nas suas lideranças. Porque onde é que a pessoa, ele impõe no outro, ele briga com todo mundo, xinga todo mundo e esconde seu pecado.
Na década de 90 teve um homem que era, inclusive, um baita de um pregador, que era um cara que criou disciplina para todo mundo na igreja. Mas quando terminava os seus eventos, ele contratava prostitutas para poder fazer show para ele. Isso, eu não vou deixar de codinome, foi, né, ele inclusive foi denunciado por isso. Mas colocava regra. Quem coloca muita regra está com medo. Quem impõe muito está com medo, está precisando de curar aqui. Talvez eu vim de um útero de sofrimento e agora eu faço o meu próprio útero nas minhas relações. E é isso que nós precisamos compreender. De que onde eu estou, o que eu estou recebendo, o que eu estou ganhando com isso. Porque nesse segundo útero, que é das nossas relações, tá? Às vezes a pessoa, tem pais que comparam um filho com o outro, tios comparam um filho com o outro, um sobrinho com o outro. Esse é mais inteligente, esse é menos inteligente, esse é mais... Não tem isso não. Isso é traumático, isso é terrível, tá? E isso, qual que é o sintoma disso? Presta bem atenção. Esse segundo útero, feridas que está nesse útero: abuso, abandono, comparação, pai ausente, mãe crítica, brigas, alcoolismo, engole o choro, né? Sintoma: dor na fronte de tanto segurar. Vem para cá, tá? Quem tem muita dor aqui, ainda ela arrumou uma muleta boa. Dói, sinusite. Pode até se tornar, mas não é não, viu? Não começou com sinusite não, viu? Não começou. Tá? A dor do abandono, irmãos, é algo terrível. É um peso. Tá? É algo que machuca, tá? E isso às vezes acontece, isso já acontece desde lá do útero e vai vindo para as relações, que já não está mais aqui. Imagina aquela criança que nasce, quando ela nasce, ela descobre que o pai dela não está lá. E o pai, às vezes, ele está no campo de futebol, jogando futebol o dia inteiro, o pai, ou ele está lá até pregando o evangelho o tempo inteiro, ou fugiu mesmo, mas ele não está lá. Aquela criança entende que foi abandonada. Porque a criança, tendo essa faixa etária de idade, ela é egoísta por si mesma. Tudo que acontece aqui no mundo é para ela e em torno dela. E aí depois ela vai para suas relações na adolescência como se tivesse sido abandonada. O cérebro dela entendeu que ela foi abandonada. E aí ela desenvolve uma série de outras coisas também. Por isso que sintoma, dificuldade de receber amor. Pessoas que quando elas para elas serem amadas, elas fogem. Isso acontece com muita mulher que procura homem truculento, homem briguento, porque ela não quer alguém que cuida dela. Ela tem medo. O cérebro dela coloca ela o seguinte: olha, não fique com essa pessoa que ele vai te largar em pouco tempo. Então o cérebro fala assim: você vai sofrer, então não se entregue. Porque isso é projetado. E o que é pior, às vezes isso está acontecendo conosco, aí alguém nos chama para fazer uma campanha de jejum de 50 dias de oração para resolver isso. Não vai resolver. Mas como cristão, tem uma solução. Porque aí eu preciso admitir uma crença. Se eu admitir uma crença e for para a bolha desta crença, não uma bolha da religião, uma bolha da crença, logo eu formato a minha mente numa crença de que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é luz, Deus é abraço, Deus é... Se todos os dias eu olho para Deus e vejo Deus dentro desse prisma, onde é que eu vou fomentar meu medo e abandono? Agora, a mesma hora que eu falo, Deus é amor, também apresenta um Deus que vai me queimar vivo? Eu não apresento esse Deus para ninguém. Porque Deus, Ele não machuca ninguém. Deus não coloca ninguém em sofrimento. Deus, por isso que Ele foi para a cruz, sofreu para que eu e você não entrasse nesse sofrimento.
para serem abraçados, mas às vezes nós temos dificuldade até de lidar com esse abraço, porque esse abraço nos assusta. E aí eu posso receber perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas, elas saem do útero, vai para as relações e começam a colocar um padrão de que tem que ser alto, ela nunca vai atingir para comemorar. Tá? É como se ela não pudesse deitar e relaxar e falar, eu estou tranquilo agora. Porque se eu coloco um padrão de muito alto para mim, eu me torno perfeccionista. Eu vou lavar o copo 850 vezes, parece que ele está sujo. Eu vou limpar a casa 1000 vezes, parece que ela está suja. Porque se eu terminar de limpar a casa, eu não sei mais o que fazer. Porque eu recebi essa sensação de abandono lá atrás, e eu tenho senso de escravidão, eu tenho que estar em movimento. Porque eu não posso deitar e descansar. Por isso que as pessoas desenvolveram uma coisa nelas que hoje é terrível, que é, estou sem tempo. Gente, você já viu que olha o tamanho dessa mentira, estou sem tempo. Isso é a mentira mais mentirosa que eu já vi na minha vida. E aí, para ficar mais forte, o estou sem tempo, ele põe mais um aditivo. Estou correndo atrás. Interessante, ele não tem tempo e ainda corre atrás. Irmão, você está correndo atrás de quê? Se você correr atrás de uma lagartixa, você está frito. Tá? Se você correr atrás de uma tartaruga, você também está, ela não para. Tartaruga paga não, ela anda devagarzinho, mas vai. Tá? Estou sem tempo. Aí nós começamos a inventar, eu não posso agora. E aí quando vai para dormir, em vez de eu deitar, descansar e dormir, aí à noite eu tenho que ficar pensando 1 milhão de coisas. Tá? E de manhã tem que acordar cansado. Porque se eu acordar cansado, eu tenho argumento para conversar com você. Nossa, essa noite não dormi nada. Porque vai ser doloroso eu acordar de manhã e falar, essa noite eu dormi maravilhosamente, mas menina, o que eu estou querendo fazer mesmo é dormir de novo. Porque dormir é bom, descansar é bom, mas parece que a gente tem vergonha de dizer que está. Você chega na casa de uma pessoa, 2 horas da tarde, o olho dele está inchado, você fala, e aí, como é que está? Estava descansando? Não, eu estava fazendo alguma coisa. Irmão, seja grato com você mesmo, mas tem hora que realmente está numa atividade cerebral que vai fazendo com que a gente, aquele meio do útero, aquele útero que eu estou na convivência, já desenvolveu isso, que eu preciso estar fazendo, eu tenho que estar em histeria, eu tenho que estar correndo. E qual que é a cura disso? Também, além do perfeccionista, tem raiva que explode do nada. Tá? Essas pessoas que têm essa raiva que explode do nada, não é do nada não, tá? Isso tem muito a ver com muitas das vezes, nessas relações desse segundo útero, que é o útero da convivência, tá? E qual que é a cura? Romanos capítulo 8, versículo 15. O apóstolo São Paulo está orientando, né? Que recebestes, agora que interessante, recebestes o espírito de adoção. Olha que interessante. Então, qual que é a cura? Se esse meio de convivência me faz isso, o espírito de adoção veio para dentro de mim. E quem está me adotando? É o sujeito mais folgado que eu já vi nessa terra. Folgado mesmo. É o sujeito, porque para ser manso tem que ser folgado. Tá? E Jesus, ele fala disso. Eu vou colocar um fardo em vocês. Olha que interessante, eu vou pôr um fardo em vocês. Mas esse fardo, ele é o quê? Suave, olha que interessante. Suave e leve. Isso é alguém folgado. Alguém tranquilo, folgado é pessoa que está relaxado. O povo acha que folgado é alguém. Não, folgado é alguém relaxado. Folgado é alguém tranquilo. Folgado é alguém manso. Folgado é alguém que você critica ele está lá em folga. Ele não tem essa reação do fora do tempo, do desespero, da corrida, do estou correndo atrás, estou sem tempo. Porque Jesus é o tempo. Ele é o tempo, não corre atrás. E aí ele fala, eu vou dar eu vou te dar esse meu espírito para que você ande conforme o meu tempo. Para você aproveite um pouco mais a sua vida aqui na terra. E o que é aproveitar a vida aqui na terra? Não é a histeria do mundo.
Porque a histeria do mundo, ela é exatamente o oposto do que Deus tem. Tem que correr aqui, faz isso, estou na correria. Percebe? A gente nasce do útero sem nada e depois corre e vai para o útero da terra. Nem pode levar o desespero que a gente adquiriu, as brigas que nós fizemos, as confusão que a gente arrumou, tá? As coisas que nós acumulamos. Aí vem outro, põe a gente num caixão, muitas das vezes até somente com essa frente da roupa, e aí a gente vai para o terceiro útero. Tá? Naquele útero lá não tem choro, não tem reclamação, não tem garantia de mais nada. E isso, nas nossas relações, a gente passa a ter uma crença de que nós temos que ser do meu jeito, porque do jeito de Deus, Deus é muito devagar. E Jesus é interessante, que Jesus não preocupava com muita coisa. Gente, eu fico olhando para ele e falo assim, olha, pega aquele jumentinho para mim, mas não pega aquele velho, não, eu quero um jumentinho novo ali, bonitinho. Fala com aquele moço, foi eu que pedi. Tá? Os discípulos estão assim, Senhor, tem que comprar. Tem que comprar. Porque para os discípulos, valor é aquilo que eu tenho na mão. Para Deus, valor é a confiança que eu dou na palavra que me disse. Olha só na multiplicação dos pães e peixes. Qual o valor que os discípulos deu nos 5 pães e 2 peixinhos? Ele deu o valor da falta, nada. Só tem 5 pães e 2 peixes. Para comprar comida para esse povo todo, tem que ter pelo menos as 200 moedas, porque eles estão firmados nesses valores do mundo. E Cristo só disse o seguinte, olha, pega esses 2 pães e 2 peixes e dá uma aula. Porque aqueles 5 pães e 2 peixes na mão de um folgado é cura. Ele se farta. Talvez se é eu ou você, não vou nem comer que esse povo, nossa, eu tenho que esconder aqui que esse povo vai me pedir. E eu não vou comer, eu não vou encher minha barriga agora não, vai faltar amanhã. Não, irmãos, é agora, é hoje. Se o pão está na sua mão hoje, coma hoje. Não parte ele em 10 pedaços, não, vai hoje, tá? Mas o Espírito nos adota, então a cura está na adoção de Deus. E ele ainda vai dizer, né? Abba, Pai, né? Porque o que ele está fazendo aqui? Jesus está te reparentando. O que é reparentar? Ele está tirando eu de um vínculo parentesco, de um vínculo social, depois que eu nasci, e está me reparentando. O que ele está fazendo com isso agora? Olha, eu vou colocar vocês agora num outro grupo de parentesco. E para isso eu preciso furar a bolha de novo. Imagina alguém que crê em Cristo de todo o teu coração, mas tem aquelas convivências fóbicas, convivências terríveis, até num dia, numa data como hoje, no Dia das Mães, quando passa depois do almoço, começa um brigão. Nesse momento, tem tanta gente brigando. Aí eu tenho que furar a bolha, o que é? Eu preciso deixar para trás e ter uma nova convivência. E Jesus falou isso com uma clareza muito grande. Aquele que não deixar a sua bolha, não vai ser. Quem não deixar seu pai, sua mãe, seus mortos, não vai conseguir andar aqui. Porque é impossível eu ficar aqui pensando lá. Isso é sofrimento. Isso é peso. Isso é capeta. Isso é demônio, mas não é aquele demônio de boca vermelha. É o que já está dentro em mim, sofrimento. Então eu vou te dar um espírito agora, que é um espírito, não é um espírito de covardia, mas é um espírito onde convence a sua alma, que está nas suas convivências, que você tem um paizinho. Abba, Pai. Ele te adota para te dar um outro parentesco, para te dar uma outra identidade. E isso é cura. E aí vem o terceiro útero, que é
o útero do novo nascimento. Interessante que quando em João 3, do 3 ao 6, vamos lá, João 3, mesmo João, só você voltar lá um pouquinho. Esse útero aqui, aí esse útero às vezes parece que mas não é. 3, João capítulo 3, do verso do 3 até o 6. Todos já acharam? Você tem alguém procurando? Mas vamos ler junto esse texto aqui, bem devagar, tá? Que agora nós temos uma junção interessante, tá? E se a gente não entender isso de uma maneira justa, não adianta a gente falar de justiça, porque nós vamos ficar agindo como o trapo de imundícia, que é a justiça do mundo. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, uma identidade nova. Não se surpreenda pelo fato de eu o ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Então, agora eu nasço de novo. Olha que interessante. Eu saio de um útero da minha mãe, vou para um útero da convivência, e vem Jesus Cristo e fala: você vai ter que entrar no outro útero agora. E para eu entrar nesse novo útero, é preciso eu ter o direito da repatriação. Tá? Aí eu vou precisar de ter o direito de me adentrar nesse grupo dos adotados. Agora eu preciso de um treinamento para saber onde é que eu estou. E qual que é o nome desse útero? Pega a revelação aí. Quando você nasce de novo, qual o útero que ele vai colocar você agora? Para lá que nós vamos. Mas esse útero tem nome aqui na terra que a gente chama de igreja. Agora, imagina você nascer de novo e vai para um útero fóbico. Irmãos, nem tudo que se chama igreja de Jesus Cristo é igreja de Jesus Cristo. É igreja de homens, é igreja de bandido, é igreja de pedófilo, é igreja de... E o que é pior? Os homens pegaram esse útero e tirou Jesus Cristo de cena, que agora nós temos que nascer no útero de Cristo, que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e se tornaram os ungidos. Porque se o homem é o ungido, Cristo é quem então? A palavra ungido refere a Cristo. Essa é a palavra ungido, tá? Se Cristo é o ungido, interessante. Quem pode ungir todos nós agora nesse novo útero? Cristo. E quem são os ungidos? Todos nós. Olha que interessante. Eu fui adotado. E para eu ser adotado, eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, a unção veio sobre mim, sobre você, na pessoa do Espírito Santo, e agora nos coloca no ambiente da comunhão para repatriação, para regeneração. Não é reencarnação, é regeneração. E nessa regeneração, o que eu vou aprender o tempo inteiro? Porque
onde você nasce, né, de novo, é quando você crê que o Espírito agora que te gera e te coloca nesse... E qual que é a ferida emocional, a ferida dessa pessoa que vai para dentro desse novo ambiente? Que tem também, tá? Olha só, ferida nesse ambiente que muitas das vezes o povo pensa que é Deus. Chama-se religião sem identidade. O que é religião sem identidade? Cristianismo, vou pegar o cristianismo. É quando você vê que é só você entender isso, para quem está me ouvindo de fora. Se você pertence a um ambiente de Cristo, que todo ano tem que mudar um monte de coisa, isso é falta de identidade. E essa bolha, é interessante que essa falta de identidade, você vai atrair mais outros sem identidade e vai virando um montão de gente. Porque aí nós vamos fazer exatamente pegando os padrões do mundo para fazer dar certo. A Janice, outro dia, ela, na escola dominical, foi na escola mesmo, estava um dia frio, né? Aí eu cheguei, que ela também estava chegando. Aí depois ela falou, aí foi chegando mais pessoas. Aí ela falou, pensei que hoje eu ia ser aquela aluna de professor particular. Falei, por quê, Janice? Eu pensei que ia só estar eu e o senhor aqui. Que aí ia ser bom, eu sentava ali, sentava aqui, nós dois ia ter uma aula particular. Mas você sabe o que o mundo faz? O mundo é assim, se não tem muita gente, eu também não vou. Não tem ninguém. É igual criança quando está em casa, que está lá, tem biscoito A, biscoito B, biscoito alguma coisa, mas ele está no compulsor, ele abre a geladeira e vira para a mãe e fala, aqui nessa casa não tem nada. Né? Tem um sussurro ali pro lado da minha casa, se isso acontece, velho. Não, né? Meus meninos são santos. Eles são gratos. Eles vieram de Marte. Não tem nada. Não tem ninguém. Queridos, caminhe com Deus, que você e Deus e eu somos a maioria. Coloca no plural. Quando abre-se um boteco, as pessoas vão nele porque tem muita gente. Mas se aquele boteco ficar seletivo, você nem vai lá mais. O que é seletivo? Começa aí pessoas que já não estão mais querendo aguazar, fica ali quieto, bate um papo, quer isso aqui, mas não, não tem mais. Então, às vezes, aí o povo fala, inclusive dentro do ambiente chamado igreja, as pessoas têm uma palavrinha que aquilo vem do inferno. Mas é do inferno mesmo, é do inferno mental, do inferno de coração. Estamos em avivamento. Gente, quando ouvir essa palavra, faz igual a orelha de coelho, levanta as orelhas assim, fica esperto. Não teremos nenhum avivamento aqui na terra. Porque o avivamento aconteceu no dia em que Cristo subiu ao céu e o Espírito Santo desceu para estar no meu e no seu coração. Cristo não faz movimento. O que chama de avivamento é movimento humano, é passeata humana, é show humano, é evento humano, porque avivamento é quando Cristo vem para o meu coração morto e eu me torno vivo em movimento. Simples. Avivamento é Cristo em mim, agora eu estou em movimento. Não estou mais sozinho, eu estou solteiro, e não só porque Cristo está em mim, solteiro é eu inteiro para mim, porque Cristo me completa. Logo no meu carro, se tiver eu dirigindo, Cristo está comigo, porque o Espírito Santo está em mim. Não é porque o banco está vazio, eu estou sozinho, porque Deus e eu somos a maioria. Eu estou sempre em movimento com Cristo. Onde é que você foi? Ele está, ué. Mesmo quando ele não está dentro de você, Paulo vai dizer em Romanos que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, esperando que você fale com ele, que tem necessidade dele. Mesmo você que às vezes tem até vergonha ou dificuldade de uma congregação cristã, porque às vezes tem que... Não tenha vergonha, porque Cristo já está perto de você o tempo inteiro, você também não está só. Isso não é prerrogativa de crente. Isso é prerrogativa de Deus. É diferente.
Porque Deus decidiu estar perto de toda a humanidade. Deus preferiu estar dentro de toda a humanidade. Deus preferiu ir conversar com toda a humanidade. Deus preferiu respeitar toda a humanidade. Deus preferiu ver toda a humanidade como aqueles possíveis em ser adotados por Ele. E Ele nos dá o aditivo, que é os diálogos. Paulo entendeu isso e explica isso à igreja de Roma de uma maneira fantástica em Romanos capítulo 10. O diálogo está perto de você está ouvindo ele. A Bárbara hoje até falou, pai, o senhor fica aí, né, horas e horas. Eu falei, minha filha, aí dá para me ver Deus ali, ver Deus aqui, ver Deus aqui. Tá? Eu vejo Deus ali, Deus acolá, Deus em todo lugar. Aí eu olho para dentro do meu coração e falo, Senhor, né? Como eu tenho um privilégio e às vezes não me regozijo dele. E aí a gente tem que aprender com Davi. Senhor, se eu fiz uma coisa inconsciente ou consciente, me perdoa porque isso não deva fazer parte de mim para o dia seguinte. Porque eu quero dormir contigo, eu quero caminhar contigo. E é por isso que às vezes a gente está em modelos do mundo, onde nós não queremos ser dele, mas nós estamos abraçados com ele, na expectativa dele. Por isso que quando se fala de uma falta de identidade, é isso, é falta de pai. E Deus, Ele é ordeiro em todas as suas gerações, em todo momento, Ele vai fazer da sua maneira, mas Ele vai respeitar o momento e Ele não muda. Então por que tem que mudar? Por que eu tenho que chegar aqui agora e falar assim, irmãos, agora hoje Deus falou que nós temos que ter um unção da cobra. E ficar rastejando para o chão afora. Isso já teve, viu? Se vocês acham que não tem, eu estou falando bobagem que não. A cobra, levar um bocado de casca de cobra para um culto e vamos lá, porque vamos que vamos. Agora a unção do cachorro. E começar a latir para o chão afora, andar de quatro pés. Irmão, isso não vem de Deus. Deus não fez você para ser cavalo, não fez você para ser boi, nem fez você para ficar ciscando igual galinha. Deus te fez para ir se tornando imagem e semelhança dele. E ele é ordeiro, ele é elegante. Deus é elegante, Deus é fino, Deus é puro. Deus é aquele que você olha e fala, ó. Ele não faz propaganda quando chega. Ele não precisa fazer mídia, ele não precisa de Instagram, ele não faz. Ele já está presente em todo lugar e em todo momento e nos ajudando a que nós possamos abrir nossos olhos para a gente entender em que útero nós estamos. E esse útero é chamado igreja. Por isso que quando rompeu essa bolha esses dias, o Mateus até brincou comigo, falou, rapaz, aí todo mundo grita, esperneia, mas sem medo de errar. Cuidado com esses que estão dizendo que a palavra... Gente, eu vi uma coisa, tem uns trem que acontece bom. Eu já critiquei tanto aquele negócio que é Gideão. E eu vi uma coisa que... Aí Jesus fala, a gente tem que tomar cuidado, né? Natanael uma vez falou, pode vir alguma coisa boa ali de... Aí vem Jesus que nasce lá. Mas se alguém está querendo mídia ou não, se alguém está querendo... Não, gente, isso é voz de Deus. Porque aqueles dados que ela apresenta é correto, 42,7% das pessoas violentadas, elas e vivem em dependência rústica masculina, estão dentro da igreja evangélica, não é nem na igreja católica. De cada 100 pessoas que eu atendo que é evangélico, sofre abuso em casa. E não pode falar. É proibido. Porque aqui Deus cura. Mas essa ideia de Deus cura, isso é uma ferramenta da desgraça. Porque aí todo mundo começa a vender uma imagem que é o seguinte, vem para cá que Deus te cura, então você fica quieto. Aí está você que não tem direito nem de reclamar, que não pode, porque eu estou no ambiente da cura. Não, irmão, você não está no ambiente da cura, você está no ambiente de relacionar com o Senhor da cura. Por isso que eu falei a semana passada, Senhor, né, nós terminamos o culto falando isso, né?
Senhor, eu não quero mais o seu milagre. Eu quero que o Senhor caminhe comigo. Por isso que esse ambiente, ele fica pedindo milagre, pede um milagre aqui, um milagre aqui, um milagre aqui. Sabe por quê, irmãos? Milagre acontece e para. Mas uma jornada com Deus é uma vida de bonança, é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida de segurança, é uma vida de comemoração, porque você está caminhando com Deus. O mar abriu aquela vez para Moisés. Quantas vezes o mar abriu de novo? Eu quero isso não. Muito pouco. Mas o mar abriu porque Deus era com Moisés. E Moisés estava numa enrascada. Moisés estava liderando um povo. Mas ele estava liderando o povo para ele ser o novo faraó, ou era um povo para caminhar com Deus? Irmão, se você caminhar com Deus tem um problema tão sério. A gente tem que aprender isso, tá? Imagina lá Imagina que você está numa enrascada feia e você caminha com Deus. Aí a coisa está terrível e seu coração começa a ficar apertado. Aí você vira e fala assim, olha, Deus, só o Senhor agora. Aí, sabe aqueles anjos que estavam lá cantando bonitinho? Oh, aleluia, o anjo fala, Senhor falou. Aí o quê? Deus também já sabe, mas os anjos, essa é a minha explicação. O Jadas falou. E o que o Jadas falou? Falou que agora o problema é seu, ele anda com o Senhor. Aí Deus vira para os anjos falando, fiquem, continue, aleluia, porque eu não tenho problema. Se eu não tenho problema, o Jadas também não tem. Se o Jadas não tem, isso que está nele não é problema. Vocês estão entendendo onde é que nós vamos? O problema é coisa humana, é humano que tem problema. Agora, como estamos humanos, caminhe com aquele que não enxerga problema. E não fica esperando que ele resolva seu problema. Deus não resolve problema, porque para Deus não existe problema. Deus não tem conta matemática, Deus não tem interpretação de texto, Deus não tem ABCDFGH, Deus não tem nada. Ele nos formou. Deus, só o seu milagre. Não é só o milagre. Deus, tem um sujeito na Bíblia que tem um feito histórico. E eu fiquei caçando por muitos anos como teólogo e nunca achei. E depois depois veio aquela revelação em mim e falou assim, peraí, você tá querendo afirmativas? Você quer fazer coisas para ter afirmativa do que o outro tem? Olha a frase que tem lá. Enoque fez o quê? Só aparece isso. Parece pouco, né? Mas não, a gente quer andar. Eu quero brigar com um, pedir Deus conserta aqui para mim, pedir outro, Deus conserta aqui para mim, pedir um trem, Deus conserta aqui para mim, a pedra do eu, Deus conserta aqui para mim. Irmão, para com essa bola. Você está querendo escrever um livro de 180 páginas que só precisava de uma frase. Enoque só tem uma frase. Enoque caminhou com Deus. E vai falar o quê? Se ele está caminhando com Deus? Exatamente. Vai falar o quê? Imagina nós caminhando com Deus, todos nós caminhando com Deus. Porque Deus está dentro de nós, mas tem hora que nós não estamos caminhando com Ele, não. A gente está caminhando com um problema ali, com um problema com a guerra aqui, com outro negócio ali, um negócio e a mente está assim, está uma hiperacústia dentro da mente, muitas vozes. E você fica lá, aí depois você dá uma paradinha e fala, em nome de Jesus. Ele fala, ué, mas eu não estou aí não, ué. Em nome de Jesus, tá? Senhor, me ajuda a pagar essa dívida. Eu não fiz isso não, ué. Tá? Então, às vezes, nós temos que entender o que é importante. Se eu nasço de novo, é para mim caminhar com Deus. E Ele me põe nesse útero chamado igreja. E é nesse útero que nós vamos aprendendo a relacionar primeiro com Deus e depois com os irmãos. Porque aí nós já temos um alvo claro que não precisa mudar.
que é até o que a irmã disse aqui, o nosso alvo claro é ir para Nova Jerusalém. Não é essa que está em guerra não, tá? Aquilo lá é bobagem. Não tem nada a ver com aquilo lá não. Tá? Aquilo é problema do judeu, deixa eles resolver o problema deles lá. Tá? Ainda pode orar, mas eles nem acreditam muito em Jesus Cristo também, então fazer o quê, né? E eu vou ter que orar em nome de Jesus. Outro dia eu falei assim, Deus, como é que eu faço para orar para aquele povo? Ele falou, não, continua, eu mandei, você ora, não tem problema não. O problema é meu também, não é seu não. Tá? Aí eles não acreditam no Senhor, aí Deus me responde de novo. Uai, você está ficando dodói por minha causa? Não estou pedindo para você me defender não, hein? Você sabe que nós às vezes queremos defender Deus? Faz isso não, irmão. Caminhe com Ele. Tá? Por isso que aí nós vamos compreendendo essas coisas, a nossa vida vai se tornando o quê? Suave e leve em meio às circunstâncias difíceis. Por isso que a gente precisa compreender que a nossa jornada, a nossa caminhada com Deus, não é uma coisa que eu quero do meu jeito, é uma coisa que Deus está fazendo à maneira dele, revelando a mim cada passo que eu vou dar. Eu falei da semana passada aqui até do tijolo, né? Que Deus é o arquiteto, ele não nos dá parede pronta, ele nos dá tijolo para eu ir colocando um dia após o outro. E num dia após o outro, eu tenho que pedir para ele que me dê sabedoria para ver se esse prumo está certo, tá? E qual que é a ferida, né, disso? Como nós vamos lidar com isso? Dentro desse terceiro útero, tá? Religião sem identidade, legalismo, culpa, medo de inferno, Deus está bravo comigo, igreja que feriu. Esse útero está aí, tá? Cristo nunca esteve ali. E qual que é o sintoma? Tem um sintoma dessas pessoas. Elas servem a Deus por medo, ora porque acha que Deus está cansado dela, ela vive num labirinto espiritual, achando que Deus te largou ali e submete aos homens como se esses homens fossem Deus. Porque os homens se tornam ungidos e passa a ter medo deles. Quantas pessoas eu já ouvi? Pastor, eu não sei, eu não posso sair daquela congregação que o pastor falou que não vai me abençoar. Gente, ele acabou de dizer quem ele é, ué. Vocês têm noção disso? Se eu vir para você falar, não vou te abençoar não, o que eu sou? Amaldiçoador, né? É nessa hora que você tem que virar as costas e sair correndo o mais rápido possível. Fuja da aparência do mal, tá? Se alguém fala, não vou te abençoar, porque função nossa como cristão, função sua e minha, é sempre abençoar. Independente de quem quer que seja. Tá? No independente da escolha que o outro fez, abençoa essa pessoa. Tá? Pastor, mas ele escolheu fazer uma coisa difícil. Eu falei, mas abençoa. Melhor ser abençoando do que. Porque na nossa boca tem que sair bênção e não maldição, tá? E se nós entendemos que... e qual que é a cura? Efésios capítulo 1, verso 5. É entender que no útero de Deus só tem graça. Tem muita gente que não gosta disso. Gente, no útero de Deus só tem graça. Do útero de Deus só tem favor. Do útero de Deus só tem aquilo que você não pode comprar. Do útero de Deus só tem aquilo que você não vai encontrar em nenhum laboratório. Por isso que o que vem dele é graça, é favor, é novidade, é reconstrução. Porque ele fez todo o trabalho pesado para que eu e você nos desprendesse dos dois primeiros úteros, para que dentro desse útero nós fôssemos curados. Aí a cura vem. Por isso que a gente precisa de entender, nos predestinou para filhos de adoção. Ele não aborta ninguém,
Se você nasceu lá, você é filho para sempre. Deus não aborta. Deus não destitui. Se Ele adotou, adotou. Não tem como você ir lá e falar, eu vou desadotar. Porque Deus, Deus não muda. Quem muda é a gente conforme as circunstâncias. E é bom que a gente muda mesmo, porque tem hora que a gente tem que mudar, porque tem umas coisas também que não está muito correto na gente, né? Então, o que nós precisamos compreender? Como que isso às vezes conecta no nosso labirinto? O útero pode ter gerado cura que o reino traz dentro de você. Mãe, sistema nervoso, né, que vai trazer para nós a hiperacusia, e Deus acalma o barulho interno. Salmos 46, 10, aquietai-vos. Aquietai-vos. Na família, muitas das vezes, a pessoa tem que aguentar calado, a dor na fronte, tensão, Jesus chora, mas Jesus chora com você, para que você receba daquilo que Ele tem. Quando você está ali, naquele momento que só está você e Deus, que você não está aguentando mais, convide Jesus para chorar com você. Não é que Ele vai desesperar com você, Ele vai para o seu ambiente de choro. E sabe o resultado disso? Você volta saltando em alegria. Às vezes as pessoas confundem, eu estou chorando com Deus. Não, irmão, chore com Ele. Ele vem para que você chore com Ele, mas depois do choro. Por isso que Ele já disse, olha, o choro dura uma noite. E eu vou lá nessa noite com você. Mas de manhã, na hora que nós sair, vocês estão entendendo? Porque na hora que você sair de manhã, a alegria está lá. É o útero da vida, é o útero da reconstrução. Aí nós vamos entender que as pessoas vão apresentar Deus, muitas das vezes, como aquele que pune. Deus é como se falasse, Deus está te punindo com essa doença, fizeram isso com Jó. Deus está me punindo agora que eu não fiz isso, Deus está me punindo. Não, queridos. Por isso que Lucas capítulo 11, no verso 11, vai dizer, Pai, não dá escorpião para o filho, porque Deus está no labirinto com você, mas não para poder potencializar teu sofrimento, mas sim para destruir aquilo que está levando você nos sofrimentos no dia a dia, porque Ele está lá. E para a gente refletir, irmãos, pense nisso, você não escolheu os 2 primeiros úteros. Mas você pode. Você escolhe não pertencer neles. O terceiro útero, o de Deus, tem poder para curar os outros 2. Isso está em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo. E a pergunta é, qual desses 3 úteros você ainda pode identificar que tem alguma coisa tóxica na sua vida? Porque se Ele vai dar um coração novo, não é reencarnação, é regeneração. Não é apagar o passado, é ressignificar com o Pai. E para isso, eu preciso me posicionar e entender que Deus e eu somos a maioria. E Deus conosco é um relacionamento de cura. É ambiente que eu preciso estar. Então, meu querido, se você lá teve um probleminha lá no primeiro útero, e quando veio nas relações aqui, recebeu mais, eu faço um convite para você. Chama Cristo para relacionar com você e entra no útero de Deus. E com Ele, você pode se libertar. Você pode curar do seu passado, você pode curar do seu presente, você pode curar do seu futuro. Porque aí quando você entrar naquele útero da terra, na sepultura, que dentro da concepção humana é o fim,
quando você entrar naquele útero, você só tem o direito de continuar no útero de Deus. Por isso que o ambiente de Cristo é o único lugar que pode me formatar como filho dele, sem ter medo do que acontece fora de mim. Por isso que ele vai dizer em João, o amor lança fora todo. Agora, qual útero você está? Onde é que você está formatando? Onde é que você está relacionando? Quais os ambientes que você tem visualizado? Naqueles dois você não escolheu. Você não escolheu o útero para nascer nele? Eu escuto muito isso alguém dizer para mim. Eu não escolhi nascer. Eu não escolhi essa família para mim. Eu não escolhi nada disso, não escolheu mesmo não, meu irmão. Eu não escolhi esse peso da sociedade, você escolheu mesmo não. Mas Cristo está te dando a chance de você apenas abrir a tua boca e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Eu te convido para um relacionamento íntimo. Eu te convido. Você não tem nada a perder. Porque quando você entra nesse relacionamento íntimo, você também está dizendo, eu estou disposto a deixar essas minhas intimidades de sofrimento para trás, essas intimidades de perdas para trás, essa intimidade, romper essa bolha e entrar na eternidade. Porque Deus não tem bolha. Deus tem eternidade. E o seu coração e o meu tem esse espaço aí dentro. Que ele vem para gerar fruto. E ele já começa aquele texto falando para os discípulos o quê? Os frutos que vocês dão não são bons. Porque eu escolhi vocês para que vocês dê frutos bons. Então significa que o fruto que vocês estão dando aqui é ruim. Então nós, quando estamos em Deus, temos a chance sim de dar fruto, e fruto bendito em nome do Senhor, para a glória do Senhor, e esse Deus Pai nos toma no colo, e jamais estamos sozinhos, podemos dizer, sou filho de Deus, eu vivo para Deus, e um dia estarei voltando para Ele. Não preciso, Senhor, deste momento de nenhum milagre teu, mas eu preciso que o Senhor caminhe comigo. Amém? Vamos colocar de pé, que eu quero orar pela sua vida. Pense nisso. Querido Deus, Santo, Criador do céu e da terra, aquele que um dia formou o Éden como um ventre de harmonia, e quando viemos para as relações neste mundo, entramos no outro ventre, mas um ventre da morte, da maldade, e passamos a adorar o sofrimento. Mas Deus, muito obrigado, porque o Senhor veio nos convidando a entrar num outro ventre agora, e reconheço que é o ventre da preparação. E esse ventre da preparação é quando nós não temos nenhuma condição de compreender a bondade. O Senhor colocou à disposição da humanidade o teu Santo Espírito para ir conversando conosco todos os dias. O Senhor colocou à disponibilidade o teu Santo Espírito para entrar dentro de nós, para ir nos convencendo todos os dias. O Senhor colocou à disposição de cada um que se reúne em teu nome na terra a tua instrução, para que possamos ir nos formatando nesse processo da regeneração. Obrigado, Senhor. Porque enquanto nós estávamos pensando que não haveria mais como ver um alvo à nossa frente, o Senhor nos apresenta o teu reino.
O teu reino é para nós visualizar, vislumbrar. Mas como o Senhor também já sabe que nós somos frágeis, o Senhor começou a reconstruir esse reino dentro do nosso coração. E nessa noite, Pai, eu só quero agradecer a Ti por esse ato de bondade sublime, onde o Senhor pode se fazer presente no meu coração e no coração de mais de 15 bilhões de pessoas nessa terra. Senhor, queremos ser santificados para ouvir a Tua voz. Queremos ser santificados para que nós possamos compreender que relacionar contigo, caminhar contigo, não nos limita, não nos tira das adversidades, mas o Senhor conosco potencializa nossos passos, a nossa motivação, a nossa persistência, porque nós temos uma direção, nós temos uma identidade, e nós estamos sendo convencidos todos os dias que a nossa identidade é sermos e nos tornando cada dia mais detentos da Tua paternidade. A cura na nossa alma, que muitas das vezes foi danificada desde o ventre da minha mãe, nas relações dessa terra, o Senhor vem agora para dentro de nós, nos convencendo que nós já estamos dentro do Senhor. E como igreja viva, e quando nós reunimos, que nós continuemos, Pai, reunindo para ouvir a Tua voz. Que nós possamos não necessitar dos modelos deste mundo e colocar isso como se fosse o Teu reino. Livre-nos deste mal. Livre-nos dessas intenções, mas que o Senhor continue sendo a inspiração de cada um, a sabedoria de cada um, a paz de cada um, a força de cada um, o amor perfeito dentro de cada um de nós. E que as nossas limitações tóxicas, que um dia se fez tanto presente nos nossos pensamentos, nós te pedimos nessa noite, sim, que pelo poder do Teu Santo Espírito, nos convença que destas coisas nós já não sofremos mais. Um dia o Senhor usou um ventre de uma mulher bendita, o ventre de Maria, e veio para essa terra. E eu te peço nessa noite que todas as mulheres que traz homens, que traz o ser humano para a terra, elas não são malditas, elas são benditas. Mas o mundo já está sobre esse peso, e cada um que nasce tem uma necessidade de nascer de novo. E nessa noite, a palavra que quero profetizar aqui é que a humanidade respire, desabafe, mas que abra a boca e diga: eu preciso nascer da água e do Espírito, eu preciso nascer de novo, para que o próprio Deus gere em mim frutos benditos em nome do Senhor. E que o fruto do Espírito seja o falar, o olhar, o ouvir de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que esse ambiente chamado igreja não seja esconderijo de manipuladores, mas que esse ambiente seja onde cada um de nós tenhamos a condição de expor a nossa maldade, as nossas dificuldades, sermos compreendidos e também sermos curados em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Tenham uma ótima semana.